A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nessa noite nós vamos meditar aqui em rápidos minutos sobre um texto que é bem conhecido de todos, mas que nos traz um relevante aprendizado, né? E diante da palavra de Deus que está escrito no Salmo 46, nós tiramos 3 lições desse salmo. Está escrito no Salmo 46, alguns versos que chamarei a atenção dos irmãos. Está escrito no primeiro verso. A epígrafe do salmo diz: a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O verso 5, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O verso 9, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Dentro desse texto, desses versículos que nós lemos, nós podemos ver a grandeza de Deus, nós podemos ver que Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que Deus age de uma maneira soberana e poderosa naqueles que confiam na soberania dele e tem a fé depositada no Deus Todo-Poderoso. Sabemos que o salmista, quando ele se expressou, ele disse com as suas palavras que Deus é o nosso refúgio. Dentro desse texto se destaca 3 atributos de Deus. Deus é, Deus pode e Deus faz. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso alto retiro, nosso refúgio, o nosso esconderijo. Deus é aquilo que nós necessitamos que Ele seja. Não que mereçamos, mas porque Ele é, nós teremos o grande livramento da parte dEle. Jesus, quando Ele se expressou que Ele era a porta, eu sou a porta. Quando Ele disse que Ele era a porta, Ele quis dizer, quem passar por mim, salvar-se-á, e entrará e encontrará pastagem. Então, e entrará e encontrará pastagem. Então, o salmista, quando se expressou, ele quis dizer que Deus é, e o que Deus é em nossas vidas. O que Deus é na sua vida. O que Deus é nas nossas situações, nas nossas circunstâncias, nossos momentos que passamos, ou que estamos, ou que vivemos. Então, o salmista quis dizer que Deus, naquele momento, para ele, era o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu alto retiro e o seu esconderijo. Ele disse, Deus é o nosso. Ele não quis dizer que era dele só. Ele quis dizer, Deus é o nosso no presente, o nosso no passado, no presente e no futuro. E Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Ele é o socorro do aflito. Ele é aquele que tem tudo que possamos precisar, Ele é. O salmista Davi, o salmista se expressou nesse salmo de uma maneira soberana quando ele diz que Deus está. Então eu já disse que Deus é, agora Deus está. Deus está em todos os lugares, então Deus é onipresente. E quando ele é onipresente, quando é que ele é onipresente? É quando nós precisamos que ele esteja, ou quando nós não estamos invocando o nome dele, ele é. Ele continua sendo, porque ele é o nosso refúgio. Deus é e pode ser. Deus é e está em nossas vidas. Deus está no meio de nós. O Salmo, no versículo 5, diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Se Deus está no meio da situação, se Deus está no meio da turbulência, das angústias, das tribulações,
se Deus está no meio das suas decisões, das suas escolhas, se Deus está no meio daquilo que você está numa encruzilhada e precisando de uma resposta de Deus, se Deus está naquilo que você precisa que Ele esteja, Ele certamente será o teu socorro, o teu refrigério, o teu refúgio na hora da angústia. O salmista disse: Deus está no meio dela e não será abalada. Quando Deus está no meio da situação, quando Deus está no meio da igreja, quando Deus está no meio, no centro, aleluia, certamente tudo aquilo que vem a nós, Deus está no meio dela e não será abalada. Quando Deus está no meio da situação, quando Deus está no meio da igreja, quando Deus está no meio, no centro, aleluia, certamente tudo aquilo que vem a nós, Deus está para resolver. Deus é nosso refúgio. Deus está no meio. E quando Deus está no centro, todas as coisas que nos sobrevêm contrária, Ele é poderoso para estar como escudo em nossas vidas. Deus está, Deus é, porque Ele é poderoso e Ele está em nossas vidas quando nós o invocamos. A Bíblia diz que Deus ouve aquele que o busca. Deus atende aquele que clama. E quando Bartimeu clamou, a Bíblia nos diz que ele estava no meio, ele estava na beira do caminho. Mas alguém o levou até a presença de Jesus, que estava no centro do caminho, estava no meio do caminho caminhando, e levaram ele até Jesus, ou seja, levaram ele até o centro, no meio, e colocaram Bartimeu diante de Jesus, e Bartimeu recebeu aquilo que ele precisava. Nós vemos também exemplo quando aquele homem que era paralítico e aqueles 4 amigos pegou aquele homem, abriu um buraco no centro da casa e desceu ele pelo telhado. A Bíblia nos diz que Jesus estava no meio da casa e aquele homem recebeu a sua vitória porque Jesus estava no meio. Então Deus é poderoso. Deus está no meio. Quando Deus está no meio, a vitória é certa. Aleluia. Deus, Ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Se Deus está, se Deus é na nossa vida, se Deus está na nossa vida, agora Ele entra, aleluia, como Ele faz aquilo que Ele apraz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus tem endereço certo. E nesta hora, a palavra de Deus está nos dizendo que Ele é poderoso para entrar no centro da sua vida, para agir no centro da sua vida, para trabalhar no centro das suas decisões, naquilo que mais você precisa que Ele haja. E Ele faz aquilo que Ele apraz. Às vezes nós pedimos ao Senhor dizemos para o Senhor, se Deus é na nossa vida, se Deus está na nossa vida, agora Ele entra, aleluia, como Ele faz aquilo que Ele apraz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus tem endereço certo. E nesta hora, a palavra de Deus está nos dizendo que Ele é poderoso para entrar no centro da sua vida, para agir no centro da sua vida, para trabalhar no centro das suas decisões, naquilo que mais você precisa que Ele haja. E Ele faz aquilo que Ele apraz. Às vezes nós pedimos ao Senhor dizemos para o Senhor que Ele é o nosso refúgio, dizemos e pedimos para o Senhor para fazer e estar na nossa vida, e quando Ele entra, às vezes nós não queremos deixar que Ele faça cessar aquilo que nós estamos acostumados a viver. Acostumamos com as guerras, com os conflitos, com as situações, e quando o Senhor quer mudar a situação em nossas vidas, nós não o queremos dar prioridade, não o queremos dar a sua excelência para Ele fazer. Mas hoje a palavra de Deus diz que Ele é poderoso, sim, para entrar na sua situação e fazer o milagre
esperado pela sua alma, porque você nesse salmo também diz que ele faz, que ele está e que ele é. Ele diz que ele é poderoso, ele diz que ele faz cessar as guerras, ele faz cessar na sua vida o tempo de luta, de angústia e traz para o tempo atual o tempo de refrigério. E Jesus, quando ele veio para trazer a libertação aos cativos, para quebrar as cadeias dos oprimidos, dos cativos, e ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. E se o reino entrou, nós oramos e pedimos ao Senhor para ser feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Devemos permitir que o Senhor faça aquilo que lhe apraz em nossas vidas. Faça cessar as guerras, porque Ele está, Ele é e Ele pode fazer na sua vida o milagre que você tanto espera. Chega através da sua fé e disponibilidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para sempre.